Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite aqui pela TV Max, analisando, discutindo, debatendo, informando, conversando, para você e somente para você os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo, logicamente destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. Chegando ao seu 4º ano, Max Esporte, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Vai Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. E de Insete Bom, olha o carrinho vermelho aí, gente, 38424242. Um novo conceito em detetização, Insete Bom. É isso aí, sem perder tempo, vamos de imediato ao boa noite dos meus mosqueteiros. Bota na tela, Mateuzinho. Chegando o nosso querido Mário Silva, o nosso doce Jorge Ramos e o nosso impossível Cláudio Afonso. Como ele estava de férias, ele viajou, chegou, eu quero boa noite especial do meu irmão Jorge Ramos. Fala, Jorginho. Fala, Mazela. Boa noite para você. Alô, Mário, né? Prazer vê-lo também novamente. Cláudio Afonso, muito legal estar aqui com vocês. Olha, infelizmente, né, o meu destaque hoje é essa questão que envolveu a discriminação racial do Vini Júnior, né, que ganha aí esse tamanho, já virou até problema de Estado, né, porque a omissão é tamanha, né, da Federação Espanhola. Ele já foi alvo, né, de várias, né, são 10 vezes, né, que ele é agredido com essa discriminação, com esse racismo, né, que acontece lá na Espanha, e só agora, quando houve aí uma manifestação de várias personalidades do Brasil, inclusive a própria ministra da discriminação racial, né, ela também está falando sobre isso, o próprio presidente Lula, ex-jogadores de futebol, grandes nomes da música, o povo de uma forma geral, é que parece que vai acontecer alguma coisa. A Federação Espanhola nada fez ou pouco fez, mas agora o embaixador foi chamado, alguma coisa tem que acontecer. Não é possível que a gente assista isso e nada seja feito. Então fica aqui a minha solidariedade, né, ao Vinícius Júnior, né, um grande jogador de futebol que está passando por essa situação, né, terrível de discriminação racial. É isso aí, meu destaque, Mazela. Perfeito. Agora o boa noite dele, ao seu lado de Jorge Ramos, Cláudio Afonso, o rei da Tijuca. Fala, Claudinho. Boa noite, Mazela. Você com esse óculos espetacular. Gostei do novo modelo, hein, Mazelita? Modelo novo aí do óculos. Eu sou um cara fashion. Está bastante fashion. Grande abraço para você, para o nosso mestre Mário Silva, para o Jorge Ramos, nossa audiência qualificada nessa terça-feira. Olha, meu destaque começa falando do Vasco da Gama, né? Tá vendo essa aqui atrás de mim, a parede vermelha, né? É o sinal de alerta já na torcida vascaína, porque a situação complicadíssima com a derrota de ontem do Cruzeiro para o Cuiabá. O Vasco da Gama entrou na zona do rebaixamento e a gente vê hoje a realidade do Vasco, de um time que apresenta muitas fragilidades. Fragilidades quando é defendido, fragilidades na incompetência de assinalar gols, de fazer gols. O Pedro Raul chegou com status de artilheiro, mas a bola não chega para o cara, e quando chega ele desperdiça, e um treinador ainda é refém de sua própria inexperiência. Eu acho que o Maurício Barbieri é um bom treinador, acho que ele tem ideias boas, mas ainda está no caminho, ainda está na estrada, e é um jovem treinador, ainda tem muito que aprender, tem melhor leitura de jogo, então é preocupante a situação do Vasco, até pelas contratações que são ditas aí, que são vislumbradas para reforçar o elenco, que até agora, pelo que chegou até a mim, não vejo ainda jogadores que cheguem para fazer a diferença no Vasco da Gama, e necessita muito. E um destaque rapidinho para a derrota, né? Até certo ponto surpreendente. Não é a derrota porque a Itália é o grande rival, mas a forma como é que o Brasil entrou sonolento na partida de domingo contra a Itália, perdeu de 3-2, mas levou um 3-0, quando acordou para a vida já estava 3-0 para os italianos. Mas é isso, Mazela.
É isso aí. Tá bom então, seu Cláudio Ramos aí, Jorge Afonso. Não tem problema. Senhora. Meu irmão. Eu até me perdi aqui. Acorda. Mário Silva, o mais elegante de todos nesta noite de terça-feira. O boa noite do doce Mário Silva. É o frio. Boa noite, Ricardo Mazella. Um abraço, Jorge Ramos, Fogos Revelo. Depois de um tour pela Europa com direito a San Siro, ou Giuseppe Meazza. Era Inter, então era Giuseppe Meazza. Era Giuseppe Meazza. Não, Um era abraço, na San Siro mesmo. era San Siro. Um abraço para o Cláudio É. Afonso. Olha, o meu destaque vai para o Botafogo, onde está estabelecida a diferença entre um clube administrado por ele próprio, o futebol administrado pelo clube, pela direção, e um clube administrado pelo um particular, uma empresa, né? Uma SAF. Por quê? Porque é o seguinte, se fosse o clube administrando, provavelmente o Luiz Castro não seria mais o treinador. Muita gente pediu a saída dele, inclusive o nosso parceiro Valdir Luiz, que participa conosco também aqui da E TV o Max. Bocão. Bocão também. Ele não E o saiu, Bocão. ele permaneceu. E ele é o líder do campeonato. Vai ser campeão? Não sei. Não sei. Mas está lá na frente. Está 3 pontos à frente do Palmeiras. Certo? A derrota do Cruzeiro de hoje, de ontem, melhor dizendo, favoreceu. Então, essa é a diferença. Eu espero que o Vasco, que também é SAF, mantenha o treinador. Porque o problema do Vasco, o Cláudio Afonso falou do Vasco agora, não é o técnico, é o elenco. O elenco peca. Chamaram o cara para fazer gol, o cara não faz. E uma série de outras coisas. Empata com o São Paulo, toma 2 gols no finalzinho. Então, parabéns para o Botafogo, ou parabéns para a SAF, para o João Textor, que manteve o treinador e está mostrando o trabalho. Vida que segue. Vida que segue o programa também com Jorge Ramos, Cláudio Afonso e Mário Silva. E depois do boa noite de cada um, o destaque de cada um aqui no Max Esporte, vamos à segunda grande atração, falando de games. Ele é rubro-negro, está feliz da vida, o Flamengo ganhou, já está chegando. Fala, Paulo Bizarro. Alô, Rio de Janeiro! Games tá na área, aqui no Max Esporte, com um lançamento espetacular que vem aí dia 6 de junho, Diablo 4, que já vem com muita treta entre os usuários hardcores brigando com aquela galera que joga mais de ocasião, e é muita gente que está solicitando facilidades no game para a produtora para encontrar aqueles itens especiais, o que os hardcore refutam terminantemente. Não vou ficar falando da qualidade do jogo só não, vou chamar o VAR, confere aí. Para você que tá morrendo de saudade do CBLOL, vem aí, já tá tudo definido, tabelas definidas, vamos mostrar aqui na sua tela. Dia 10/6, vem aí Pen Game Lounge, Liberty versus INTZ, Cabum Esportes versus Los Grandes, Fluxo versus Vivo Kids e Red Calunga versus Fúria. No dia 12/6 vai começar o Academy com essa mesma tabela. E na rodada 2 temos Vivo Kids e Cabum Esportes, isso dia 11, hein? Lounge versus Fluxo, INTZ versus Red Calunga, Fúria versus Pen Game, Los Grandes versus Liberty. Acontece no dia 13/6, terça-feira, a rodada de Academy. Fique ligado e acompanhe tudo aqui conosco também. Da série Emuladores, hoje vai para aquela galera que curtiu o PS1, que ficava emocionada quando viu pela primeira vez o símbolo da Sony na sua tela. Até hoje eu fico arrepiado. Eu tive primeiro o PS2 com aquela musiquinha, era sensacional.
é PSXE, um emulador que você pode baixar gratuito no site oficial e roda os CDs do PS1 diretamente no seu PC. E roda também naqueles PCs mais fracos. Você que tem um PC não tão poderoso vai conseguir rodar. Dica de ouro de emuladores de hoje para você. Para fechar em grande estilo o quadro de hoje, Liga Brasileira de Free Fire Série A com a arrebentante VKS mantendo a primeira colocação. Em segundo, Magic Squad, que também vem sempre bem na competição. Em terceiro, Fluxo, que deu uma subida. Lounge, que deu uma caída em quarto. MIBR em quinto, TS em sexto. Quem também vem ali comendo pelas beiradas devagarzinho é a galera da Yuan, que já está na nona colocação. Meta fecha os 12 para classificação. Por enquanto, tem muita rodada pela frente e a gente vai ficando por aqui pedindo para sempre acompanhar a gente, que vocês não perdem nada do mundo dos games. Até a próxima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você, o marido da Dona Ilana. Já que eu falei marido da Dona Ilana, vamos falar agora com o marido da Fernandinha. Hora do fisiculturismo, e ele é fera, ele é bom, ele é atleta, ele conhece, é o Raul Marques. E aí, meus bodybuilders do Max Sport, chegamos! E chegamos mesmo, chegamos na reta final da minha preparação para a próxima competição. Domingo agora, o Teresópolis Elite, que vai acontecer no Hotel Sesc Alpina. E claro, vou mostrar agora para vocês como tem sido um pouco da minha preparação essa semana para essa competição. Então bora lá! Então, me preparando aqui para o treino agora. Essa aqui é a minha refeição pré-treino. Aqui tem 40 gramas de whey protein, tem 30 gramas de aveia, 200 gramas de mamão e 10 gramas de mel. Então é isso aí. Comer e partir para o treino. Até lá! E mesmo nessa fase final de preparação, onde a gente está mais fraco, mais cansado, principalmente devido ao baixo carboidrato, a gente tenta manter o máximo de peso possível, por mais que a gente não consiga suportar o mesmo peso numa outra fase, por exemplo. E para quem diz que Men's Physique, que é a minha categoria, não treina perna, tá muito enganado. Nosso treino é intenso de perna também, como outros grupamentos musculares. Inclusive, eu divido meu treino de perna em 2. O treino é tão exaustivo que tem que dar uma pausa para descanso aí. E eu faço a seguinte divisão no meu treino de pernas. Um dia eu foco em quadríceps com um exercício para posteriores e outro dia eu faço posteriores com um exercício para quadríceps. E como vocês podem ver, o pump vem. E nesse treinão de quadríceps, o único posterior que eu fiz foi a mesa flexora. Postura. Vai. Postura. Você tem que entrar já sorrindo. Você não entra sorrindo. Vai. Isso. É de frente. Você fica de lado. Mais de frente. Isso. Vira mais o ombro de lá. Coloca mais. Levanta o ombro que tá na cintura. E puxa o ar da barriga. Isso, bastante. Força bem, força bem, força bem. E gira, tenta girar um pouquinho mais. Levanta o ombro que tá na cintura. Isso, alinha eles. Força as costas. Levanta mais, tá diferente um lado do outro. Foi. Gira mais o lá, isso. Força, puxa o ar. Foi. Lembra da mão na cintura, você tem que levantar esse ombro. Igualar. Isso. 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 E é isso, meus amigos. Semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. E quem sabe um top 1 troféu. As medalhas eu já tenho aqui atrás, ó. Medalha eu já tenho, agora eu quero o top 1. Quero trazer esse troféu aí pra vocês. Quem sabe? Energias positivas. Até semana que vem. Aquele abraço. Valeu, Raulzito. Aquele abraço e tenha certeza absoluta, meu querido amigo, que estaremos na torcida. Depois dessa orientação da Fernandinha, eu acho que você vai chegar no top 1 e vai ser realmente o medalha de ouro. Muito legal.
Para quem não conhece o fisiculturismo, essa sua matéria de hoje deu para ter uma noção de como funciona o treinamento, a quantidade de peso para fazer o leg press, quantidade de peso para levantar, meu amigo, tem que ser muito forte. Parabéns, estamos na torcida, eu tenho certeza, com essas orientações todas. Semana que vem, você vai vir aqui como top 1 desse torneio, desse campeonato que acontecerá em Teresópolis. Daqui a pouquinho, a continuação do nosso Max Sport, e você já sabe por quê. Vamos jogar as coisas fora, tudo arrumadinho, e quem vai arrumar tudo você já sabe, é o Bye Bye Lixo. Bota tudo lá e joga fora, sem erro, né, Bye Bye Lixo? Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. É isso aí, Mateuzinho, Bye Bye Lixo de volta. Vamos de imediato, sem perder tempo, já estamos caminhando para a reta final do primeiro bloco. Bota a galera na tela, meu querido Matheus, para poder discutir. Como nós já estamos na reta final, olha só, acho que o assunto para a gente continuar o programa, essa barbaridade que está acontecendo na Espanha, com repercussão, primeiro no Brasil, e agora é uma repercussão praticamente mundial, e alguma coisa tem que ser feita. O Jorge deu seu boa noite em cima disso aí. Mário, você que é um cara viajado, fez vários jogos na Espanha também, o que você pensa, o que você depura dessa atrocidade, o termo é esse, que estão fazendo com o Vinícius lá em Madrid, ou na Espanha de modo geral? Madrid não, na Espanha. Olha, Marcela, isso aí é um fato extremamente lamentável, condenável, e que, infelizmente, a Federação Espanhola de Futebol não enfrenta o problema como deveria enfrentar. A coisa tem que ser enfrentada de uma outra maneira. Memorando, nota fiscal, nota oficial, raio de pacto, não resolve nada. Eu vi uma entrevista do presidente do Valência que disse, supostamente uma obra. Todo mundo ouviu. O protocolo avisa, não para o jogo. Agora, o que tem que ser feito é punir o clube, o torcedor, de uma maneira efetiva. Vou dar só um exemplo simples. Não era nem racista. O pau comeu na Bélgica, né, no século passado, entre o time do Liverpool, se não me engano, e um outro time. Pau comeu. Morreu gente, uma confusão danada, invasão de gramado, o alambrado caiu. Os torcedores foram punidos. E a Inglaterra, como todo, a Premier League hoje chamada, na época não era, ficou fora da competição internacional, ou das competições internacionais. Isso afeta o quê? O dinheiro, o bolso da federação. Então isso é que tem que ser feito. Tem que ter uma punição pesada. Por exemplo, o jogo do Valência, que já estava caindo, acabava de cair, olha, acabou o jogo, o Real Madrid ganhou. Na próxima vez, pune, perda de 6 pontos, quanto for. Para sentir o panaco, eu ia falar de outra coisa, o panaco, o idiota do torcedor, que às vezes fala de gracinha, mas é racismo, não vai aguentar mais. Porque vai pesar no bolso dele e no bolso do time dele. Agora, ficar com motinha, isso vai assim, vai assado, isso vai resolver nada. Não resolve nada. Então, vamos ver se agora, com a grita geral, o presidente Lula se posicionou muito bem, a ministra se posicionou muito bem, foi chamada a embaixadora da Espanha, e todo mundo gritou. E isso não é de hoje. Isso vem há muito tempo, em 84, eu falei 84. Ou seja, há 39 anos atrás, se eu não fugir da escola, o Júnior, capacete, teve ofensa racista quando jogava no Torino. Quer dizer, 84. Se tivessem proibido lá, não estava acontecendo o que está acontecendo hoje. Para fechar, o Cláudio, eu quero a sua opinião, porque eu fiz algumas anotações, mas o programa está estourando já pelo bloco. O VAR vai ser demitido, o árbitro é um junta,
O Real, no dia de ontem, se posicionou de maneira mais firme. Também acho muito devagar o Real. O presidente da La Liga lá é de extrema-direita, confesso. A Federação Espanhola, como o Mário falou, passando o pano. E, né, eu queria a sua opinião, se o Jorge quiser fechar, que estamos em cima da hora já do primeiro bloco. Eu vou tentar ser breve, porque acho que o Jorge e o Mário já falaram tudo. É lamentável, né, o que aconteceu. Eu sempre torço para que haja punição também criminal, civil, seja de que ordem for, mas de justiça em relação também ao cidadão, às pessoas. Eu acho que essas pessoas também têm que sentir esse peso da lei. No entanto, a gente sabe que a Espanha, ela lida com essa situação do racismo, talvez em relação até ao nosso país, ela esteja mais atrasada nessa discussão. Eu li recentemente um artigo sobre a sociedade espanhola, que ela é, dentro da Europa Ocidental, a sociedade mais branca, é a menos miscigenada, que tem menos negros inseridos na sociedade. É uma sociedade muito branca, e eles muitos deles ali acham normal esses absurdos, que isso não tem nenhuma graça, isso não é brincadeira, isso fere a origem do ser humano, isso não é brincadeira em hipótese alguma, isso é lamentável para mim. Tinha que ter, como o Mário falou, uma ordem punitiva para os clubes, que enquanto ficar de hashtag, protesto, vamos fazer isso aí, não vai adiantar nada, tem que ter algo realmente efetivo para parar com isso. Bom, Jorge, quer fechar, Jorge? Estamos em cima do laço já? Não, é punição, né? Tem que ter punição. Todo mundo falou, e acho que isso que vai acontecer, e é uma coisa que é dinâmica. No Brasil já existiu isso muitas vezes, o Michel Bastos sofreu isso, né? Roque Júnior, Daniel Alves, que inclusive hoje está naquela situação lá terrível, mas sofreu discriminação, acabou comendo aquela banana, lembra disso? Que jogaram a banana no campo e ele pegou e comeu a banana, e outros, né? Como o goleiro Aranha, que também foi discriminado. O goleiro Aranha no Sul. E no Sul, então o Aroca, né, também outro que foi discriminado. Então, são vários. Agora, tem que ter a punição, porque não adianta, você tem que cobrar dinheiro, Mário lembrou bem, tirar das principais competições e prender os autores dessa barbaridade. Não tem mais espaço para isso. É isso aí. O tempo acabou, Mário. A gente volta no assunto. Mário, rapidinho, talvez sobre o programa. Pô. Rapidinho. Quero parabenizar o técnico Carlo Ancelotti, que na entrevista você vê que o interesse da repórter era saber do futebol, não era saber do fato. E demonstra... Não, até um outro repórter, um imbecil de um repórter, pro Vini Júnior se desculpar, só tem barbaridade, atrocidade, como se a cor da pele fosse o diferencial, o caráter. É o caráter. Tem muito vagabundo na Espanha também, né? Tem muito, sem generalizar, tem muito vagabundo, muito escroto lá. Isso é pergunta que se faça, quer dizer, você vê que está entranhado no mau caratismo do ser humano. Daqui a pouco a gente volta para irritado com a segunda parte do Max Sport. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom! Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui pela TV Max. Se você perdeu algum programa, só no YouTube, não tem problema nenhum. Vai no YouTube, Max Sport, TV Max, você tem desde o primeiro até o de hoje. Então, quero ver o que o Mazela falou, o que o Jorge, o Marinho, o Cláudio, enfim, quem participou, quem não participou. A história do programa está toda montada e mostrada no YouTube para você. 4º ano do Max Sport, vamos em frente, muito mais aqui na TV Max, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E também de Insetbom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Desratização, desculpinização e desinsetização. 3842-4242. É só ligar, um novo conceito em detetização.
Bom, sem perder tempo, bota por favor, Matheus, o filho da Célia, o neto da Orcélia, aqui no Max Esporte. Os meus mosqueteiros, eu queria fazer. O Brasil estreou no Mundial Sub-20 na Argentina e tomou uma chapuletada 3-0, 3-2. O Cláudio foi o destaque do Boa Noite. Em cima já do comentário, Cláudio, próximo jogo, quarta-feira, República Dominicana. Até mexer aqui na minha. O que esperar dessa seleção? Será que entrou de sapato alto e tomou um catiripapo? Foi isso? Entrou visivelmente desatenta, né? É um Mundial, é uma Copa do Mundo. Eu acho que os jogadores esperaram ali o jogo transcorrer, iniciaram ali achando que a qualquer momento iam pressionar o adversário, chegar ao gol, enquanto que a Itália não. A Itália já entrou viva, entendendo que estava diante do Brasil, um dos favoritos ao título. Então, no jogo jogado, nas circunstâncias do jogo, chegou em 2 gols de falhas da defesa do Brasil, depois um pênalti bobo, inconsequente, né, do lateralzinho ali do Brasil, do jogador da Itália, 3-0, uma vantagem que fica difícil para recuperar. No segundo tempo, os meninos conseguiram uns gols, assim, nem tanto em jogadas construídas, mas o Marcos Leonardo foi feliz nas conclusões, diminuiu ali a diferença. Agora o Brasil, perdendo com o Vasco na cabeça, o Brasil está com a obrigação de vencer os 2 próximos jogos, que a República Dominicana não tem tradição nenhuma no futebol, mas andou complicando em amistosos, e a Nigéria é sempre um osso duro de roer nessa categoria, né? Então o Brasil fica numa situação complicada, porque o grupo do Brasil é um grupo difícil, ao contrário que a Argentina, que nem se classificou, pegou um grupo babá, só tem seleção fraca. O Brasil não, tem um grupo difícil e não poderia entrar bobeando como começou. O Ramon teve, meu querido Mário Silva, alguns jogadores não convocados porque foram dispensados para servir aos clubes. Isso enfraqueceu a seleção? A certo ponto, sim. Eu sei que o time entrou um pouco, não de sapato alto, mas sonado. A única vantagem é que o Ramon mexeu bem, porque ele tirou 4 do ataque, só manteve 1. E acabou conseguindo fazer 2 gols, uma chance ou outra, poderia até empatar, mas a Itália não correu grande risco. Temos uma situação difícil, porque o Brasil fez um amistoso com a República Dominicana e se complicou. Amistoso é uma coisa, valendo é outra. Mas a chave é difícil, porque tem a Nigéria, que é complicado, os caras são mais taludos, né? E realmente a coisa pode complicar. Mas ainda confio, porque ainda se classifica o terceiro. Os 4 melhores terceiros colocados vão se classificar. Se o Brasil também não conseguir isso, pede para sair e vai embora. Ô Jorge, para encerrar esse assunto sub-20, vamos projetar para frente. O negócio é o seguinte, essa informação do Mário é importante, porque, se não ficar em terceiro, brincadeira. Eu acho que o Brasil chegou um pouquinho, né? Eu acho que de nariz em pé, fez uma bela campanha na classificação do Mundial aqui na América do Sul, mas a América do Sul é uma coisa, quando junta tudo, a Copa do Mundo tem um exemplo maior, não é isso? Não, tem toda a razão. Inclusive, Mazella, a seleção se livrou de uma goleada, né? Era para ter tomado um sacode de 6 gols no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, a equipe italiana teve algumas oportunidades, desperdiçou uma ou duas, eu acho. E aí o Brasil conseguiu, pelas mexidas, fazer os 2 gols. Mas o 3-2 não diz o que foi o jogo. O jogo era para ter sido muito mais. Agora, como você disse, confirma, né? Se não vencer a República Dominicana, não fizer um jogo pare a pare, pelo menos com a Nigéria, e não se classificar nem em terceiro lugar, é porque não tem, né? Não era para se classificar mesmo. Então, vamos aguardar e ver o que vem por aí. Espero que venha coisa boa. Rapidamente, ontem em Porto Alegre, todo mundo achava que o Mano Menezes ia cair. E a direção do Inter demitiu os executivos. É uma coisa inusitada no futebol. O técnico fica e os executivos foram demitidos. Achei essa notícia ontem, quando eu li, falei, meu Deus do céu, vale a pena o registro feito. Vai demitir o técnico, perdeu de 3 do Grêmio, não sei o que lá. Não, demitiram os 2 bonitões que eram responsáveis pela montagem do departamento de futebol e o Mano Menezes, prestigiado. Achei bem diferente, inusitado no futebol. Mas olha só, para limpar a área, porque está muito complicado, tem muita coisa ruim, só o carrinho vermelho
da Insete Bom. Calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É bom mesmo para você na sua casa, no seu escritório, na sua fábrica, no seu depósito, no seu galpão. Liga para lá e vai ter um preço com um retorno absurdo, limpando a área para você. Bom, deixa eu já chamar o Paulo César Oliveira, direto de Bruxelas, porque estava todo mundo achando que o Bayern Munique na Bundesliga ia ser o campeão. Olha só, hein? Tá se dando mal, hein, Paulinho? Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Cláudio Afonso, ao internacional Jorge Ramos e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Começamos com a Bundesliga, campeonato alemão, 33ª e penúltima rodada. Aguardava então uma grande surpresa. O Bayern de Munique, que praticamente liderou toda a competição, viria então a perder a liderança pelo Borussia de Dortmund. A equipe de Dortmund venceu o Augsburgo por 3-0 a uma rodada no fim do campeonato. Na próxima rodada, que é a última, 34ª, o Borussia de Dortmund vai jogar contra o Mainz em casa no estádio Westfalen, enquanto que o Bayern de Munique vai jogar fora de casa no Energie, em Colônia, contra a equipe do FC Köln, o Colônia. Com isso, uma simples vitória classifica, ou seja, dá o título à equipe do Borussia Dortmund. O Bayern precisa vencer e esperar que o Borussia não ganhe a sua partida para aí sim se sagrar campeão. Situação praticamente impossível para o Bayern, muito difícil mesmo e, obviamente, uma excelente recuperação do Borussia bem na parte final do campeonato alemão. É verdade, Paulinho. Deixa de imediato, Mateuzinho, bota o Mário na tela para fazer uma pergunta. O Bayern de Munique é 10 vezes campeão, para não acabar essa chatice só do Bayern ser campeão, hein, Mário? Fica muito chato, eu até parei de assistir. Toda vez que você fala em Bundesliga, eu me lembro de Wunderbar, que quer dizer maravilhoso em alemão. Ô, Paulinho, me diga uma coisa. Paris Saint-Germain já está enfaixado, campeão, como é que é? Mário Silva, Ligue Française, Championnat Français, 32e journée. Vamos então agora para a 32ª rodada, Campeonato Francês. Faltam então 2 rodadas para o fim da competição e o próximo jogo vai ser na Alsácia e vai ser contra a equipe do Strasbourg. É sempre um adversário difícil, mas um empate já basta para o PSG conquistar o título. Nesta 35ª rodada, ou 36ª, o PSG foi de 2-1. A classificação é a seguinte: o PSG está na frente, tem 84 pontos. O Lens na segunda posição com 78 e o Olympique de Marseille vem na 3ª posição, tem 73 pontos ganhos. Segura aí, Paulinho, segura aí, porque daqui a pouco a gente volta com perguntas do Cláudio Afonso e também do Jorge Ramos. Bota a galera na tela de novo. Você vê o Jorge, hein, Jorginho? O internacional Jorge Ramos, né? Você tá com uma moral que eu vou te contar, hein? Cláudio, Marcelo, cara, que moral, hein? O cara rodou a Europa inteira, só primeira classe, hotel 5 estrelas, alugando carros e mais carros, daí só passeios caros, melhores restaurantes, daí é realmente o internacional. E a gente fica nessa vidinha pacata aqui, tranquila. Olha aqui, ó. Jorge Ramos já tirou onda. Agora, quem não está tirando onda, como o Cláudio já fez o boa noite, e o Mário cobriu o Vasco muitos anos, vou fazer um debatezinho aqui. O Vasco com o Corinthians na zona de rebaixamento. A SAF do Botafogo está funcionando, a SAF do Vasco não está, hein, Mário? O Vasco, ele precisa de contratar, por incrível que pareça, precisa contratar. O meu neto, que tem 10 aninhos, fez agora dia 11 de maio, diz que o Vasco não tem defesa, que a zaga é ruim. O meu neto fala que contrataram um jogador para fazer gol e o cara não faz gol. O meu neto. E vai colocando uma série de coisas. Ele, filho de peixe, peixinho, neto de peixe, peixinho também. Então, de repente, o Vasco é carente de jogadores. É carente. Vai acabar sobrando para o treinador. Eu ainda acho muito cedo dizer que o Vasco vai cair.
Muita água vai rolar debaixo da ponte. Mas tem que abrir bem os olhos. Porque vai ficando tomando gostinho, sabe como é que é? E vai perdendo em casa e perde fora de casa. E agora já está na zona do rebaixamento. Enfim, tem que tomar cuidado. O Vasco é SAF, mas nem sempre toda SAF é boa. Dizem até que o Genoa caiu. O Genoa caiu. O Genoa é da mesma SAF do Vasco. Parece que caiu um outro, não sei aonde. Segura ele, Cláudio Afonso. Está caindo tudo, que nem balão. Então, agora é o Cláudio, porque o Cláudio acompanha o Vasco como poucos, conhece o Vasco como poucos, e você já começou a falar sobre isso. Mas lógico que é 7ª rodada, ainda muita água para rolar, mas a expectativa não é das melhores pelo time montado, hein, Cláudio? E vai, será que o Barbieri ainda vai pagar esse pato? Não, tudo que o Mário falou aí, como sempre, com muita pertinência, porque acho que essa diretoria da SAF, do Vasco, apostou muito na garotada. O Vasco tem uma boa garotada? Tem. Os garotos são bons de bola. Esses que estão no Sub-20, o Andrei, o Marlon, o Figueiredo, o Gabriel Peck, são meninos, mas são jogadores que estão em fase de amadurecimento. São jogadores que estão se construindo na parte mental, psicológica, física, técnica, e não têm ainda a capacidade necessária para levar o Vasco a uma posição que o Vasco precisa estar. O Vasco está numa situação que ele não pode, em hipótese alguma, pensar em voltar a ser rebaixado. Isso aí vai ser um golpe fatal na autoestima do torcedor vascaíno, que já anda para lá de cambaleante, de decepcionado, porque a gente vê hoje um elenco que está frágil. O neto do Mário, que sabe muito de futebol, que puxou o avô, já detectou. O Vasco leva gol com muita facilidade. O Robson Bambu, a torcida vascaína está querendo entender por que ele é titular, e o Vasco demorou tanto para buscar o argentino, foi tanto esforço para pegar o Manuel Capasso, e não joga o Manuel Capasso. Foi tanto esforço para pegar o Orediana, tanta coisa para pegar o argentino só entra faltando 10 minutos. Então tem que avaliar, cobrar também do senhor Paulo Brax, como é que foi esse mapeamento que ele tanto se orgulha de ter feito, que para mim até agora o Vasco não acertou. Assim como a SAF do Botafogo começou atirando errado e depois acertou, a do Vasco também atirou errado, gastou muito e agora precisa ser certeiro no tipo de contratação na janela em julho, porque o Vasco não está com esse dinheiro sobrando, mas os reforços são necessários, que com esse elenco aí está muito curto e fica arriscado, porque o campeonato é difícil, é equilibradíssimo e com muita garotada vai faltar aquele diferencial na parte emocional para poder tirar o Vasco nessa situação que ele se encontra hoje. Sobre o Barbieri, concordo que ele é um bom treinador, mas ainda demora muito a substituir, leitura de jogo, são coisas que ele vai ganhar, a experiência vai lhe dar. Perfeito. Ô Jorge, para encerrar o Vasco aqui no Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, sabe o que eu acho? Acho que também falta gente especializada, profissional especializado. A SAF é um negócio novo. Aí estão contratando executivos para administrar o futebol. Na minha, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas a impressão que eu tenho é que não tem muita gente com essa expertise nesse negócio. Aí contrata uma cacetada de gente errada, Vasco, Botafogo e outros mais, porque os caras não têm essa vivência, é um negócio novo. E geralmente quem a SAF do Botafogo e do Vasco são de americanos. Americano entende lufas de soccer, de futebol. Ou eu estou sendo muito, sei lá, maluco? Não, você não está sendo maluco. Eu acho que a questão é de uma transição que ela tem que ser feita e objetivos precisam ser traçados. O Vasco vem de um momento complicado, né, de passar 2 anos na 2ª divisão, aí vem se transforma numa sociedade anônima, isso leva um tempo para que essa coisa toda seja assimilada, e tem que se traçar objetivos. Acho que o principal objetivo do Vasco nesse ano de 2023 é permanecer na 1ª divisão. Aí, mas o Vasco é um time de tanta tradição, um time que já foi tantas vezes campeão brasileiro, chegou à final de Mundial Interclubes, mas tem que se ver a realidade. O Vasco não está passando por esse momento agora. Então, estabelecer essas metas são fundamentais. E as contratações, elas começam, ele começa a ver que é que dá liga. O futebol tem isso. Às vezes você contrata um grande jogador, ou um jogador promissor, e não dá liga. Isso já aconteceu com o Botafogo, Fluminense, Flamengo. O Flamengo daquele ataque que tinha Romário, Sávio e Edmundo, que se transformou no pior ataque do mundo, com as brincadeiras que surgiam. Então é fundamental estabelecer uma prioridade para o Vasco. Qual é a prioridade?
não cair. Preocupa hoje? Sim, preocupa. Mas dá tempo para jogar, arrumar e buscar permanecer na primeira divisão, Mazela. Perfeito. Olha só, o Vasco só está numa competição e vai pedir paciência para a torcida. Aí realmente complica. Mas torcedor... competição... mas olha só, Mazela, torcedor, o nome já diz, entendeu? Torcedor é o coração acima de tudo. Então tem que entender que ali tem profissionais, né? Cláudio, rapidinho. Só para fechar o Vasco, rapidinho, só para vocês verem, Mário, Jorge, nossa audiência qualificada. Olha a sequência do Vasco. Ele vai pegar Fortaleza fora, vai pegar Flamengo e vai pegar Internacional fora. Até pegar um jogo que, teoricamente, ele tem mais chance que é o Goiás em casa. Vamos pegar essa coisa ruim, botar no bye-bye lixo e jogar fora e depois a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa, bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, terça-feira, maio já quase terminando, e vamos em frente. Tem jogo do Flamengo amanhã, tem Fluminense e Botafogo na quinta, e o Vascão só no Brasileirão, mas fazendo feio. Oi, Vascão, sempre oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa e também de Inset Bom. Olha o carrinho vermelho aí, gente. 3842-4242. É uma nova maneira, um novo conceito em detetização. É só ligar para o carrinho vermelho. YouTube, você tem todos os programas do Max Esporte, seguindo para o 4º ano e sem perder tempo, deixa eu pedir para o Cláudio Afonso fazer uma pergunta para o nosso Paulo César Oliveira. Fala, Claudinho. Olha, Mazela, eu vou perguntar para o nosso grande amigo Paulo César Oliveira, nosso querido Paulinho. Eu queria saber mais dele sobre o título do Barcelona, afinal de contas, campeão espanhol, mas tivemos cenas lamentáveis, fatos lamentáveis em La Liga. Conta pra gente toda essa situação atual de La Liga para nós aqui, Paulinho, conta pra gente. É isso aí, Cláudio Afonso. Liga Espanhola, 35ª rodada. O Barcelona já é o campeão espanhol, tem 85 pontos ganhos, 72 tem o Atlético de Madrid, que assumiu a 2ª posição no último fim de semana, 71 tem o Real Madrid. O mundo inteiro criticaram e muito a Liga Espanhola e especialmente a Federação Nacional do país e o governo espanhol, incluídos, por não tomarem uma providência drástica, enérgica e determinada contra os atos racistas. Vinícius Júnior acabou no final do jogo sendo expulso na fogueira porque a situação foi de desequilíbrio total durante o jogo. O árbitro ameaçou suspender a partida, voltou atrás, recomeçou o jogo. Enfim, nada esteve no controle, quer da arbitragem, quer inclusive das forças de policiamento dentro e fora do estádio. Uma situação lamentabilíssima para o futebol espanhol, que vem perdendo a cada ano aquele ímpeto normal e a liderança em termos de qualidade no futebol europeu. Neste ano ainda pior, com os atos racistas, as críticas vêm do mundo inteiro e muita gente fala, inclusive, em punições à Federação Espanhola, que podem mesmo banir o futebol espanhol de todas as competições internacionais. A situação é quente, os desenvolvimentos acontecerão nas próximas semanas, mas o certo é que todos estão estarrecidos com a impunidade quanto ao racismo no futebol da Espanha.
É verdade, Paulinho, é uma vergonha. E a Espanha, como me lembrou bem o Mário Silva, vive de turismo, quer dizer, vem gente de tudo que é cor, raça, credo, e esses espanhóis aí, eu não vou ficar quieto. Olha aqui, eu fico revoltado, repito, julgar alguém pela cor da pele. É simplesmente nojento, acho que o termo mais que se coloca, se encaixa nesse momento é isso. Bom, Jorge, vamos fechar e liberar o Paulinho, por favor? Vamos sim. Bom, primeiro, deixa eu agradecer ao PC pelas dicas que ele me deu nos campeonatos, né, principalmente no campeonato italiano. Eu pude assistir um jogo super legal entre Milan e Lazio. Obrigado, Paulinho. E a minha pergunta é simples, né? Queria saber como é que está a Liga Portuguesa e as finais das competições europeias. PC? As minhas saudações a você, Jorge Ramos, internacional, e que grande estilo ver-te nas tribunas de San Siro. Vamos então falar sobre o Campeonato Português, Liga Portuguesa, 33ª e penúltima rodada da competição. O Benfica para Portugal, competições europeias, as 3 finais já estão confirmadas. No próximo dia 31 de maio, jogam no Puskás Arena em Budapeste, na Hungria, as equipes da Roma de José Mourinho contra o Sevilha. A Roma que pela 3ª vez vai a uma final de uma competição europeia. Eu relembro a você que 2 das 3 vezes foram levadas por José Mourinho como treinador. No dia 7 de junho, joga-se então a Conference League. E o local será o Etna Stadium em Praga, na República Tcheca. Enfrentam-se West Ham da Inglaterra e a Fiorentina da Itália. E no dia 10 de junho, a última final europeia joga-se em Istambul, na Turquia, no Atatürk Olympic Stadium. Vão enfrentar-se o Manchester City da Inglaterra contra a equipe do Internazionale de Milão da Itália. É o nosso ponto final por hoje, marcando encontro para a próxima semana. E você, como sempre, na TV Max, nesse Max Esporte, e nós, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. É sempre bom ter você aqui no Max Esporte, jornalista do Mais Alto Quilate, trazendo informações. E é muito legal. Paulo César Oliveira, no Max Esporte, sempre às terças-feiras, com o panorama, o giro geral pela Europa, direto de Bruxelas. O Max Esporte não é fraco não, hein? Paulo César de Bruxelas. E quem também não é fraco não e é muito forte, limpa a área, você já sabe, é o carrinho vermelho, hein, gente? Diria o Neguinho da Beija-Flor. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? Chora, cavaco! Roda aí! Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom! É bom mesmo. Bota os mosqueteiros de volta, Mateuzinho. Nosso doce Mateuzinho, com aquela categoria habitual, sempre abrilhantando o nosso programa. Então, para fechar, rápido, eu não resisto. Eu achei quando já falando, eu fui ver lá no San Siro quando joga o Milan, né? Giuseppe Meazza quando joga a Inter, né? O mesmo estádio, não é isso? É a mesma coisa. Eu achei que o Jorginho estaria na arquibancada, tranquilo, sentadinho, a dona Vanessa, tudo bem bonitinho, tudo certinho. Mas não, o bobão aqui. O cara estava nas tribunas de San Siro. Não é fraco não esse cara. Tirou, vem agora, hein? Brincadeira. Parabéns, Jorge, tá certo. Se tem que gastar, vamos gastar com o melhor, pô. O pior, deixa pra lá. Parabéns, hein? Não, tá bom, Mazella, inteiramente grátis. Inteiramente grátis. Eu fui credenciado pela Liga Italiana. Mas caro foi a roupa que ele comprou lá em Milão. Só para trazer aqui o esclarecimento, porque eu fui credenciado pela Liga Italiana, né? E a organização é uma organização muito bem feita. E cheguei lá, estava o meu nome na minha posição. Eu estava ao lado de um representante da BBC de Londres e outro da Sputnik da Rússia, né? E todos os jornalistas esportivos, mas tudo inteiramente grátis, credenciado pela Liga Italiana de Futebol. Isso aqui foi o mais legal. O direito da Europa é realmente muito perfeito. No Santiago Bernabéu também, uma coisa. Você podia ter provocado a paz ali, no bom sentido.
com os ingleses e com os russos ali sobre a Ucrânia. Você podia ter resolvido um conflito mundial, Jorge. Perdeu a oportunidade. Se eu tivesse esse gabarito, eu teria feito sim, pode ter certeza. Marcelo, só um detalhe. Só um detalhe rápido. Aí em cima dos jogos que teve na Itália. Há muito tempo que não acontece isso, hein? 3 times italianos participando de 3 finais internacionais. A Fiorentina, nossa querida Viola, de Firenze, a Roma e a Internacional de Milão. E olha que a Itália há muito tempo não tem grandes estrelas. As estrelas nem da Copa do Mundo tem ido, né? Isso é a Inglaterra. Mas a Inglaterra tem 12 representantes. Legal. O Fluminense vai subir a terra, vai para La Paz, pegar o Strongest, como diriam alguns. O que você espera desse jogo, Cláudio? Olha, dificuldades. Eu espero dificuldades, primeiro por jogar lá naquela situação que a gente sabe que é jogar em La Paz, né? É sempre muito complicado. E o The Strongest tem uma boa equipe, assim como o outro time boliviano, acho que é o Bolívar, né? Que também tem uma boa equipe. Investiu bastante, ganhou do Palmeiras quando o Palmeiras foi lá atuar. Então não espero facilidades não, mas ela é uma equipe perigosa até mesmo quando atuar fora. Mas jogando lá em seus domínios, o Fluminense vai ter que jogar direitinho, procurar não falhar para vir de lá com bom resultado. O Palmeiras, Jorge Ramos, fez a estratégia de botar todos os reservas, sabendo que o jogo lá era complicado pela altitude, respiração, ar, aquela coisa toda. Eu já narrei jogo em La Paz, nesse estádio que vai ter o jogo, é realmente complicado. Você acha que o Fluminense deve repetir a estratégia do Palmeiras? Eu acho que essa questão da estratégia depende muito ali da condição de todos os jogadores, quem é que está à disposição, quem não está. Eu acho que é importante fazer, sim, um revezamento. Alguns jogadores não vão poder atuar porque estão machucados. É o caso do Alexander, que é uma grande revelação do Fluminense. Ele está fora dessa partida, assim como o próprio Marcelo, lateral esquerdo. Mas eu acho que... Fora algum tempo, né, Jorge? Eles já estão fora há algum tempo, então o Diniz já sabe que não pode. Sim, pois é. Por causa disso, né, e também pela altitude, porque o adversário não é só o The Strongest, não. A altitude é outro adversário da equipe tricolor. Então, obrigatoriamente, ou não, ele vai ter que botar um time que se chama hoje alternativo. Mas certamente ele iria fazer isso mesmo que estivesse com jogadores à disposição. Mário, para fechar o assunto do Fluminense, a rodada, mesmo perdendo para o Botafogo, foi toda benéfica. Só o Flamengo que encostou, que vinha atrás, mas o Palmeiras empatou, o Cruzeiro perdeu e o Fluminense manteve a 3ª posição. Foi uma rodada boa no final das contas para o Fluminense. Uma rodada boa, o Fluminense perdeu no Botafogo e perdeu para o gramado, diga-se de passagem, porque qualquer tipo, eu sou contrário a qualquer tipo de handicap. Principalmente na questão da altitude. Durante um determinado tempo, tinham proibido jogar a 3.600. Não é fácil jogar futebol a 3.600. No aeroporto é 4.100, o cara já chega sem ar. Então, o vento que venta lá tem que ventar cá. Se você joga na altitude em La Paz, vai jogar na altitude aqui, tudo bem. Agora, joga lá, aí vem jogar aqui no Maracanã, nível do mar, o cara sobra, inclusive. Com relação a questão do jogo, eu acho um jogo fácil. O problema é a altitude. E o Fluminense teve problemas também no gramado. Não teve nada contra. Mas o gramado artificial é diferente do gramado, o nome está dizendo, artificial. A bola corre mais. Acho até que os clubes deveriam fazer campos de grama sintética de treinamento para quando fosse jogar contra um time que tem esse tipo de gramado, treinar na semana, se der tempo, nesse gramado. Até o Maracanã tem grama mista hoje. O Maracanã tem grama mista hoje. É a mistura de grama sintética com grama natural. Jorge, o Botafogo tá realmente independente de grama, não grama. Acho que o Botafogo vai cair. Mas o Botafogo tem tido atuações extremamente convincentes. O Botafogo está tendo boas atuações no Campeonato Brasileiro. Em 7 jogos ganhou 6. Isso é significativo. O time titular do Botafogo é um time que eu considero bom. Não tem um banco à altura. Quando precisou mesclar, acabou perdendo do Goiás, depois perdeu aquele jogo pela Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, quando vencia por 2-0. Ali houve um erro até estratégico, acho que ali houve
vários erros juntos, mas o Botafogo está bem no campeonato. Não quer dizer que vá ser campeão, mas é importante abrir uma vantagem nesse início, porque depois o campeonato, como é muito longo, as equipes começam a aprender a marcar o Botafogo, começam também a reagir, mas de qualquer maneira, vive um grande momento o time titular. Eduardo é muito bom jogador, a zaga firme, esse Vitor Cuesta se destaca, o Adrielson é bom, a lateral direita ainda precisa de acerto, a lateral esquerda titular, com o Marçal, vai muito bem, né? E o ataque com o Tiquinho Soares, que é um jogador de extrema visão, ele não é rápido, mas sabe fazer gols e protege muito bem a bola, Mazella. Quinta-feira, Cláudio Afonso vai pegar o César Valerro. Como é que é? César Valerro. César Valerro. Lá no Peru. E esse jogo? O Botafogo tem que ganhar, senão vai ficar ruim para ele. Até porque na Sul-Americana vale a primeira colocação, né? Acho que o Botafogo tem tudo para vencer. Eu penso que é o seguinte, acho que além da paciência que tiveram com o Luiz Castro, que mostra ser realmente um cara inteligente, mas ele precisava ter em mãos um elenco minimamente qualificado, que é algo que ele obteve. De um tempo para cá, alguns jogadores chegaram em boa forma física. Então o Botafogo hoje tem o que todo bom time precisa ter, a espinha dorsal. Tem um goleiro que está seguro, que é o Lucas Pérez, tem a dupla de zagas, que é um ponto forte, talvez das melhores duplas de zaga hoje do futebol brasileiro, Adrielson e Vitor Cuesta. Tem ali o Tietê, quando entra, fazendo bem ali a distribuição de jogo, o Eduardo comandando o meio campo e um goleador lá na frente. Então essa espinha dorsal já mantém uma boa base do Botafogo e acho que é o grande segredo que está mantendo o Botafogo nessa primeira colocação, jogando um bom futebol. E o Botafogo não está ali na primeira colocação à toa, ganhou de 1-0, na retranca, um gol de sorte. Não, o Botafogo tem jogado contra adversários fortes, ganhado com justiça. Mário, e o Flamengo no domingo, hein? Deu tudo certo, hein? O gol do nosso brilhante Léo Pereira ia sair, vai para o ataque, fica lá. O futebol é incrível, hein, Mário? Olha, eu juro a você, não tem motivo de mentir, eu estava assistindo o jogo sozinho, eu e Deus, e eu pensei com meus botões. O Léo estava indo para o ataque, ele vai fazer o gol da vitória e fez. O Flamengo teve uma vitória importante na medida em que perdeu 2 jogadores de criação, o Flamengo não tem reserva. O Arrascaeta não tem reserva com o Everton Ribeiro, no que se refere ao que eles fazem em campo. Se ficar sem os dois, aí, no meu entendimento, ele veio com o Vitor Hugo, que vinha jogando, ele poderia avisar com o Cebolinha, mas o Flamengo tem que olhar porque vem pela frente, porque tem quarta, tem sábado e depois tem o Fluminense. O Fluminense esse que o Flamengo enfrentou e vem na Copa do Brasil. Talvez tenha sido a melhor partida. E eu gostei do São Paulo quando ele disse o seguinte, nós jogamos melhor contra o Inter, e contra o Atlético Paranaense perdemos. Dessa vez jogamos um pouco menos, porque cita aí de rápido qual foi a grande defesa que o Santos fez. Eu estou dizendo grande defesa. Mas a situação de gol, o Corinthians teve várias, mais até que o Flamengo, que poderiam ter feito. Eu acho que o Corinthians teve mais pertinho, mas eu achei o Corinthians mais agudo, mais volume. Não teve mais posse de bola, mas jogou por uma bola só. E quase faz gol. Se faz gol, acho que venceria a partida. Agora, nem sempre quem joga melhor ganha. É assim que se forma o campeão. Vai ser campeão. Assim que se forma o campeão. Nem sempre quando joga melhor ganha. O Fluminense contra o Botafogo, eu me surpreendi. Eu achei que ia dar Fluminense. Mas é o futebol, velho. Só me desce. Agora, o Flamengo ainda tem muita coisa a acertar. Contratou mais um. Eu não me lembro desse jogador que foi de São Paulo. Sinceramente, não me lembro dele. Foi tanta gente que saiu novinho, eu não me lembro dele. O Jorge Ramos levantou dele, lembra dele. Eu lembro dele. Não, só para fazer um complemento, esse jogo do Fluminense com o Botafogo, o Fluminense deu nenhum chute ao gol do Botafogo. Nenhum. E o Botafogo deu 21 ataques em cima da equipe do Fluminense. É uma diferença. É um bombardeio. 3 chutes que não foram pro gol. 3 chutes que não acertaram. 3 chutes que não foram ao gol. Não foram ao gol. Então eu só estou falando isso porque essa questão que o Mário falou, o Corinthians até teve mais chance. O Santos não fez defesa, porque o atacante do Corinthians perdeu 2 gols sozinho. E aí foi lá e fez o gol. Acabou. 1-0 Flamengo. Valeu o resultado, não o desempenho nessa partida. É isso. Para fechar em cima da hora, Cláudio. Fala, o Cláudio, para fechar o programa.
Já dá para ver o dedo do Sampaoli no Flamengo? O Flamengo tem melhorado ou ainda está oscilando? Eu acho que está no caminho. Eu acho que ele está no caminho. O Sampaoli é um cara que é vibrante. O trabalho dele pode dar certo, pode não dar. Porque em alguns lugares deu muito certo, em outros não nem tanto. Mas uma coisa ninguém pode negar. O cara é trabalhador e bota os caras, ele exige o máximo dos jogadores. Eu acho que os jogadores, essa má fase do Flamengo, esses resultados ruins, muito se deve à má fase de alguns jogadores. Acho que houve erro dos treinadores que passaram, houve. Mas os jogadores que muitos estão jogando com nome, com cartaz, com o historial deles, da carreira, do que propriamente o que eles estão apresentando agora. E o Sampaoli está tentando reverter isso, botar esses caras para jogar de novo. Eu acho que ele está no caminho para melhorar o Flamengo novamente. Vamos lá, então, para fechar o programa. Como grande alvinegro que você é, meu querido e doce Jorge Ramos, Botafogo, quinta-feira, com César Valerro, e o seu boa noite para fechar, estamos estourados já. Fala. Olha, o Botafogo vai vencer essa partida por 2-1, e um abraço carinhoso para meu querido neto Antônio, ligadinho, que é rubro-negro, mas começou a botar a camisa do Botafogo. Começou a botar, então... Bom, é bom. Esse Antônio eu conheço. Esse Antônio é uma espoleta, moleque é um barato. Um beijo pro Antônio. Mário, o seu boa noite e o palpite pro Flamengo com a Nublense lá no Chile. 1-0 Flamengo, gol do Gabigol. Um abraço para todos, um abraço pro meu netinho, que também tá ligado, meu querido Matheus, que é vascaíno, mas nem todo mundo é perfeito. Vamos tentar a mesma coisa. Meu querido e doce Cláudio, como que o Vasco está fora, opine então o seu boa noite rapidinho para Fluminense e Strongest, como diriam alguns, Strongest. Olha, jogo difícil, hein? Jogo difícil. Acho que vai ser um 2-2, tá de bom tamanho. Mazelito assim não fica nervoso, 2-2, se mantém ali na posição da classificação. Um abraço a todos, galera. Você ainda não é avô, então não vai dar. Então vou mandar um beijo para minha neta. Os avós aí não estão com nada, Matheus. Os avós não estão com nada, não estão seguindo. Eu não quero meu neto mudando de time, não. Eu fui o Jorge bobeou, o Mário bobeou, os meus filhos todos são tricolores. Rafael, Thiago e Valentina, e a Rafaela vai ser tricolor também. Filho também, porque eu sou todos botafoguenses, mas neto é distante. Ô Mazela, mandar um abraço carinhoso a um amigo meu, RM, né, que está chorando muito com a derrota do Tricolor. Um amigo meu, RM. Aquele com o Mandrake do Festa que foi falta, o JR está achando que é tirando onda. Essa arbitragem é pusilânime, essa arbitragem não vale nada. A arbitragem prejudicou o Fluminense. Foi se desculpa, paulista. Eu termino o Max Esporte marcando encontro para a próxima semana. Sempre 8 da noite, Repeteco meia-noite. Um beijo, Mário, um beijo, Jorge, um beijo, Cláudio, e um beijo para você, que mais uma vez nos prestigiou aqui na TV Max. Sempre oferecimento de RedeTV, Bye Bye Lixo e de In7. Bom, ótima semana. Terça-feira estaremos juntos, se Deus quiser. Tchau. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garantir economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com